Salve, salve rapaz, tudo bem com vocês? Dom aqui na área. Hoje vamos falar um pouquinho de Fórmula 1 aí, falar do último GP, o GP de Jeddah. Penúltimo GP do campeonato, com muitos acontecimentos, o bicho tá pegando. Então, bora falar um pouquinho do que aconteceu nos treinos ali rapidinho, passar a classificação para vocês de como foi o grid de largada. Vamos lá, galera. No classificatório de sábado, vou ressaltar dois acontecimentos só, que foi Carlos Sainz da Ferrari ficar no Q1, não conseguiu avançar, e Verstappen, na última volta rápida do Q3, ele vinha para fazer o melhor tempo, procurando todos os limites de pista, ali, uma pista nova para os pilotos, e acabou encontrando o muro ali um pouquinho, deu um toque, foi encerrado o classificatório por ali, porque bandeira vermelha, faltava alguns segundos apenas para acabar. E a classificação para o grid largado ficou da seguinte maneira, galera. Em décimo, Antonio Giovinazzi, da Alfa Romeo. Em nono, Ocon. Oitavo, Tsunoda. Em sétimo, Lando Norris. Em sexto, Pierre Gasly. Em quinto, Sérgio Pérez. Em quarto, Charles Leclerc, muito bem. Em terceiro, Max Verstappen. Em segundo, Bottas. Em primeiro, Lewis Hamilton. E aí tem o seguinte, galera. Final de campeonato, Verstappen e Hamilton brigando por pontos. Uma corrida que poderia consagrar já Verstappen como campeão, dependendo do resultado da corrida. Então tinha muita coisa em jogo. E um circuito novo. Um circuito que foi construído, foi entregue às vésperas da corrida. Tudo novo para os pilotos, um circuito de rua, com alguns pontos cegos, um circuito bem de alta. E vamos falar um pouquinho da corrida, que foi muito emocionante. Bom, e como de costume, antes da gente falar da corrida, apresentar o que eu estou degustando aqui hoje. Como é um circuito novo, Jeddah é um lançamento, na verdade, um circuito que nem existia. Eu trouxe um lançamento aqui também, da nossa parceira aqui da Zomo. Estou com Naranja Pink, lançamento deles aqui da linha Drinks, que é uma toranja, uma laranja vermelha, com leve adocicado, mas assim, ó, uma essência cítrica, refrescante. Eu estou provando agora o primeiro roche que eu estou fazendo dela. E, rapaz, muito top. Para quem gosta, principalmente de um cítrico, eu acho que é na medida. Então, quem provar aí, quiser deixar nos comentários depois o que achou. Em breve tem uma review dela no canal aí. Então, vamos falar da corrida um pouquinho. Vou dar um deguste aqui. E vamos falar da corrida de domingo, degustando aqui minha laranja pink. Então, vamos lá, galera. Largada. Largada. Foi uma largada até limpa, nas primeiras voltas ali. O Hamilton largou bem, o Bottas conseguiu fazer o papel de escudeiro, defender ali do Verstappen um pouco, que vinha na terceira posição. Então na largada, Hamilton, Bottas e Verstappen. E aí o que aconteceu? A corrida desenrolou ali até a volta 10. Na 10ª volta, o Mick Schumacher, na mesma curva que o Leclerc bateu nos treinos de sexta-feira, acabou dando uma escapada, bateu forte contra a proteção ali e rolou um safety car. Nesse safety car já tinha uma janela de box aberta. Inclusive o Verstappen reclamou um pouco do Bottas, porque o Bottas segurou bem. O Hamilton estava bem mais para frente um pouco, para dar tempo da Mercedes fazer um pit duplo. Então o Hamilton entrou, fez a troca de pneu, saiu, o Bottas entrou, fez também sua troca, e o Verstappen não entrou, o que poderia ter arruinado a corrida dele ou não. Porém, deixa eu dar um deguste. Porém, a batida na volta 10, na volta 13, bandeira vermelha, porque eles iam ter que limpar detritos da pista, a pista não tem muita área de escape. Então, bandeira vermelha, carros para dentro do pit lane, o que caiu como uma luva para o Verstappen, porque quando você tem a bandeira vermelha, você pode mexer no carro. O Verstappen não fez a parada, porém entrou para o pit, pôde trocar os pneus e tivemos uma segunda largada com Verstappen em primeiro, Hamilton em segundo e Bottas em terceiro.
fomos para a segunda largada da corrida. O Verstappen largou bem, o Hamilton largou muito bem também, foi para cima. O Verstappen fechou a porta, os dois até quase se tocaram ali. O Verstappen, no final da largada, só para vocês entenderem, rapaz, é uma chicane. Então no final o Hamilton pôs por dentro, o Verstappen fechou a porta. O Verstappen se aproveitou ali, cortou um pedaço da pista, se manteve em primeiro. Nessa de se tocar, o Ocon, que tinha largado bem, aproveitou, passou o Hamilton também. Porém, quando o Ocon passou e tudo se entraram para a segunda reta ali, lá na largada ainda, o Pérez sofreu um acidente, companheiro de Max Verstappen, acabou recebendo um toque do Leclerc ali, e rolou um acidente para trás com Pérez, George Russell e Nikita Mazepin. Então, novamente, safety car, novamente uma terceira largada na mesma corrida. E nesse entremeio, galera, a terceira largada, a FIA negociou com a Red Bull para o Verstappen devolver a posição dele, da onde ele cortou a pista ali do Hamilton e manteve na primeira. A Red Bull aceitou, então tivemos a terceira largada com Hamilton, Ocon e Verstappen. Terceira largada, galera, foi o seguinte: o Hamilton não largou muito bem, o Ocon largou legal, passou o Hamilton, e o Verstappen, que estava em terceiro, assumiu a ponta na primeira curva. Uma largada exemplar de Max Verstappen. Na volta 36 foi um dos ápices ali, porque o Verstappen teve que devolver a posição para o Hamilton de novo. E nessa de devolver, o Verstappen usou uma malícia ali. Quando o Hamilton chegou muito perto, o Verstappen fez um brake test ali do nada. O Hamilton acabou tocando a traseira do Verstappen, quebrando uma pontinha da asa ali. Nisso o Verstappen não devolveu a posição. Ele até falou, não, eu dei para ele devolver, ele não passou porque não quis. Mas na volta seguinte, devolveu a posição, o Hamilton passou. Porém, o Hamilton, do jeito que o Hamilton passou, o Verstappen já deu o troco. Ele aproveitou de uma área que ele tinha onde abria a asa. O Verstappen foi esperto, deixou para devolver um ponto estratégico da pista para ele. E assumiu a ponta de novo e continuou. Verstappen e Hamilton na briga ali da ponta. O campeonato pegando fogo nesse momento. E assim seguimos por algumas voltas, mesmo com o pico quebrado ali. Hamilton foi para cima do Verstappen, tentou a primeira ultrapassagem, não conseguiu. Na volta 43, o Verstappen não conseguiu mais segurar, Hamilton passa ele, passa de passagem, como diz o nosso querido locutor da Band, e o Verstappen tomou a punição de mais 5 segundos pelo ocorrido do brake test ali. Hamilton assumiu a ponta, foi embora, assim ele foi até o final. O Verstappen também em segundo, eles estavam bem longe do terceiro e do resto do pelotão. Então, final de corrida, galera, ficou da seguinte forma o grid de chegada. Em décimo, Lando Norris. Em nono, Antonio Giovinazzi, que está se despedindo da Fórmula 1 e não tem contrato para o ano que vem. Em oitavo, Carlos Sainz, que fez uma ótima corrida, largou lá para trás e conseguiu ali uns pontos. Em sétimo, seu companheiro Charles Leclerc da Ferrari. Em sexto, Pierre Gasly. Em quinto, Daniel Ricciardo da McLaren. Em quarto, Sebastian Ocon. Em terceiro, Valtteri Bottas. Segundo, Max Verstappen. E em primeiro, Lewis Hamilton. Vale ressaltar também do Bottas, galera, que ele estava em quarto até a volta final. E ele passou o Ocon exatamente em cima da linha de chegada ali. O Ocon até deu uma xingada no rádio, enquanto o Bottas passou gritando, rindo. Foi bonito de ver. E ficamos com final de campeonato, última etapa, os dois pilotos extremamente empatados. Os dois com a mesma pontuação. Então, assim, é um tudo ou nada a próxima etapa, a última corrida. O Verstappen, vamos falar assim, se nenhum dos dois, se acontecer um acidente, que até o Verstappen falou que pode acontecer, não sabemos o que vem por aí,
Mas se os dois não terminarem a corrida, Hamilton e Verstappen, o Verstappen se consagra campeão, porque apesar de eles estarem empatados, o Verstappen tem o maior número de vitórias. Então assim, corrida desse fim de semana, do próximo, GP de Abu Dhabi, vai pegar fogo, vai ser a decisão de campeonato. Fazia alguns anos que a gente não vinha com a decisão no última etapa. Vamos ver o que vai acontecer. Próxima etapa tá chegando, é domingo já. Confesso que estou bem ansioso, apesar de ser um final de campeonato aí. Vai ser um final de campeonato eletrizante. E eu vou ficando por aqui. Vou fumando minha laranja pink aqui, da nossa patrocinadora Zomo, patrocinadora oficial do nosso canal. Vou ficando por aqui. Uma boa sessão para todo mundo. E tamo junto, rapaz.